Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre esse livro aqui, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Pessoal, Dostoiévski é um grande autor do nosso mundo inteiro, né? E esse livro aqui, Memórias do Subsolo, com certeza é um clássico com C maiúsculo, então eu tô muito feliz de trazer ele aqui no canal. Pessoal, vamos começar falando, né, sobre essa questão, como eu disse, dele ser um clássico. Quando a gente pensa em clássico, melhor, quando a gente vai começar a querer ler clássico, todo mundo, né, a maioria das pessoas indica pra gente um livro curto, uma novela, para começar, né, a entender o conceito do autor, a sua maneira de escrever, a linguagem e tudo que envolve. Eu concordo com isso, eu também acho que, assim, começar por um livro menor é melhor do que começar já, né, com os grandes livros, né, tipo o do Dostoiévski, começar com o Irmão Karamazov, ou entre outros, né. Então eu acho muito bom começar com um livro menor. Porém, por mais que esse livrinho aqui, ele é curto, ele não deixa de ser denso, tá, pessoal? Ele é um livro, assim, não vou falar que é difícil, é um pouco complicado de ler, porque ele vai abordar várias questões filosóficas que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Então, é um livro muito legal para começar a ler Dostoiévski, porém, como eu já disse, é um livro denso que te dá várias reflexões para começar a entender melhor o que o autor propõe nesse livro aqui. Pessoal, eu não vou falar muito da história do Dostoiévski nesse vídeo, porque eu tô planejando fazer um vídeo só sobre a biografia do Dostoiévski, que eu tô estudando agora. Então eu vou reservar essa parte para um próximo vídeo, para também isso aqui não ficar muito longo e misturar as coisas. Mas o que eu tenho para dizer, o Dostoiévski escreveu esse livro com aproximadamente 40 anos. E até aí, gente, ele já tinha vivido 84 vidas. Ele já tinha sido preso, quase morto. Ele já tinha ido para a Sibéria para pagar o serviço forçado. Nossa, ele já tinha separado da mulher, ele já tinha sido viciado em jogos. Ele já tinha vivido muito, muito mesmo. E aí ele volta para a Rússia, ele morou um tempo na Europa, na Alemanha, se não me engano. Porém ele volta na Rússia e escreve esse livro aqui, Memórias do Subsolo. Então esse livro é considerado o ponto-chave da virada, ele é considerado um livro assim, da virada da vida do Dostoiévski. O que ele escreveu antes era de um jeito, e o que ele escreve depois de Memórias do Subsolo vai ser outro. Por isso que muitos recomendam começar por Memórias do Subsolo quando você vai ler Dostoiévski ou um clássico em geral. Então vamos ao livro. Ele é dividido em duas partes. A parte 1 é chamada Subsolo e a parte 2 é Neve Molhada. Então, a parte 1, ela é basicamente assim, um narrador, ele não tem nome, não é falado o nome dele, e ele é assim, pessoal, um narrador extremamente incoerente, contraditório, raivoso, muito infeliz, perturbado, frustrado. Ele é assim, um ser infeliz demais, deve ser horrível viver na pele desse narrador. Então, a gente começa com esse narrador contando a sua filosofia de vida. Ele não vai falar ainda das memórias dele, mas vai falar a sua filosofia de vida para uma plateia imaginária. Na plateia não existe, só existe na cabeça dele. E ele trata essa plateia como se o tempo inteiro ela tivesse atacando ele, tivesse sendo nervosa com ele. Então vai ser assim, esse diálogo dele tentando se defender, dele atacando também. Ele defende a filosofia de vida dele de uma maneira muito raivosa e fervorosa, amorosa, assim, sabe? Ele tem muito apego nisso. Ele considera que é a maneira correta de se viver. Então nessa primeira parte, ele vai fazer isso, ele vai contar a filosofia de vida dele dessa maneira de plateia. Mas como eu disse, ele é um narrador assim, é um narrador totalmente não confiável, porque você não dá pra acreditar. Como eu disse, ele é contraditório, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho a ideia do Dostoiévski de escrever um livro, o personagem, né, o narrador dialogando com uma plateia imaginária, uma coisa assim, tão diferente, incrível, porque eu fico pensando na dificuldade que deve ser de escrever um tipo de narrativa dessa forma, né? Eu achei essa parte uma maneira fantástica. Pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar bem brevemente, tá? Muito brevemente, sobre um pouco das questões
históricas e filosóficas do livro. Por que brevemente? Porque eu quero que não fique uma coisa carregada, pesada, que todo mundo vai entender, e também porque não faz sentido, né, dar muito spoiler do livro ou falar exatamente o que acontece. Quero, assim, dar um aparato para vocês entenderem do que se trata, mas não também contar tudo o que acontece no livro. Mas o que é mais abordado nessa primeira parte da narrativa? O que acontecia, pessoal? A Rússia, na época que foi escrita esse livro, ela passava por uma grande pressão para se modernizar. Porque a Rússia, os outros países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, estavam assim, se desenvolvendo com a industrialização, com novas filosofias, com novos pensadores, então estava tendo uma grande revolução. A Rússia já não, ela estava estagnada, quase assim, medieval, ainda com o trabalho servil, ainda a maior parte da população vivendo da terra, né, vivendo do rural. Então a Rússia, a sociedade dela era dessa forma. E estava tendo uma grande pressão dos outros países, dos pensadores, da Rússia mudar. E isso coincidiu de quando o capitalismo estava entrando, né, como um modelo de sociedade nos países da Europa, mas ao mesmo tempo o Marx, na Alemanha, já estava aí com seus manifestos socialistas. Então era uma pressão para todos os lados. De um lado, a pressão de um tanto de gente para a Rússia virar capitalista. Do outro lado, uns já queriam que pulava direto para o socialismo, nem capitalismo for, direto para o socialismo. Aí tinha o outro que queria que continuasse medieval, que continuasse o pessoal só no trabalho servil, que era um trabalho praticamente escravo. Enfim, tava um turbilhão, tava fragmentado, tava um caos. E o que o Dostoiévski pensava nessa época? O que acontece? Claro que o narrador não é uma biografia do Dostoiévski, não é ele que fala, mas dá para perceber claramente que tem muito do Dostoiévski no pensamento do narrador. Por que acontece? O Dostoiévski, ele não era tão a favor dessa modernização. Ele não aceitava tanto essas ideias de outros pensadores, de outros países, implantar na Rússia. Uma terra que era dele e não queria que fosse totalmente invadida, sabe? Ele não tinha muito essa coisa de ficar querendo ser igual a outros países. Ele queria uma coisa que fosse só da Rússia, entendeu? Que não emprestasse de outros. E também, nessa época, estava sendo muito falado sobre duas vertentes filosóficas, que é o utilitarismo e o positivismo. São, assim, duas vertentes muito conhecidas, né, para quem estuda filosofia. Não, pessoal, não vou entrar muito em filosofia, né, não vou explicar muito bem isso. Porém, o que era basicamente, né, o utilitarismo e o positivismo? Era um grupo de pensadores que pensava que os seres humanos, que tudo era reduzido à ciência. Que era só você explicar os pós e os contras, o benefício que você teria naquilo e pronto, o ser humano já ia estar resolvido. Exemplo, se você pegasse uma pessoa e falasse para ela assim, você não pode matar, você não pode roubar, porque aí você vai para cadeia e você vai sofrer. Isso é o correto, né? É a parte. Se você explicasse isso para a pessoa, pronto, ela não ia fazer, porque ela não iria contra o seu próprio benefício. Ela não ia fazer uma coisa que ia machucar ela mesma, né? Ia prejudicar ela mesma. Basicamente, era isso. Então, o utilitarismo, o positivismo, ele queria reduzir tudo a números, a algoritmos, né? Já dá pra falar de algoritmo aí. Algoritmo, a ciência, a matematização, né? Matematizar sentimentos. Então, eles acreditavam que se seguisse dessa forma, logo a sociedade ia ser tudo perfeito. Não ia ter mais roubo, não ia ter mais crime, não ia ter tragédia. Por quê? Porque todo mundo ia agir a favor do seu próprio benefício. Porém, Dostoiévski, o narrador, diz que não. Diz assim que o ser humano, ele preza muito mais pela sua liberdade. Tem até uma parte do livro que fala exatamente isso. Que se você colocar um ser humano no mundo ideal, no mundo perfeito, onde é tudo mil maravilhas, tem comida para tudo, tá tudo perfeito, ele vai encontrar alguma coisa para prejudicar. Ele vai fazer uma coisa ruim que prejudica ele mesmo pela sua liberdade. Porque o ser humano, ele é um ser irracional, que ele age pela sua vontade, ele age pelos seus desejos, ele age para tudo,
por essas coisas para obter a liberdade dele, por mais que isso vai afetar, por mais que isso vai prejudicar a ele mesmo. Então, essa filosofia que o Dostoiévski prezava e que ele coloca muito no narrador. O narrador defende fervorosamente essa questão, tá, pessoal? Da liberdade e de como o ser humano é um ser irracional, que mesmo ele fazer uma coisa que vá prejudicá-lo, ele faz, e às vezes porque ele só quer fazer. Então, ele vai defender essa parte. Isso tudo na primeira parte. Claro que na segunda essa questão também vai ser presente, porém na segunda parte vai ficar mais resumido, aí sim, as reais memórias desse narrador. Então ele vai ter 3 pontos principais aí da vida dele. Vai ser um ponto onde ele reencontra uns amigos do passado, que ele conhece uma prostituta e outro também. E tem mais um que é o começo da carreira dele. Então ele vai dividir esses 3 pontos e vai falar mais sobre essa questão e se referindo também a essa filosofia que eu já disse, e também sobre, ele vai falar muito nessa segunda parte, sobre como a maneira de pensar dele deixou ele à margem da sociedade, realmente num subsolo, num lugar profundo, sombrio, onde ninguém tem acesso. Então ele se sente como um camundongo, ele se sente como um lixo, porque ele pensa diferente e ele não acha ninguém maior que ele, de certa forma. Ele é muito contraditório, gente, como eu já disse. Enfim, então nessa segunda parte ele vai falar sobre isso também. Galera, claro que isso assim é só um grande resumo, tem muitas outras coisas. Nesse livro também vai falar de muitos temas que a gente discute ainda hoje, principalmente temas da sociedade, que se a gente parar para pensar, é algo que a gente está discutindo hoje em dia. E também tem uma outra parte que eu acho fantástica do livro, eu não vou falar exatamente o jeito que tá, né, porque eu nem sei se eu consigo achar agora, ia demorar muito. Mas tem uma parte que fala assim, que o ser humano, ele é o único... ele é o único ser vivo, né, que destrói o que ele tem. Então, porque, por exemplo, um formigueiro, as formigas, elas trabalham para manter aquilo em ordem. E o ser humano não, ele faz o contrário, ele trabalha para, de certa forma, destruir o que ele tem. E também fala que a gente nunca tá satisfeito. Nunca. A partir do momento que a gente descobre uma coisa, a gente vai partir para outra. E a gente pode até fazer um paralelo hoje em dia com as viagens a outros planetas, né, ao espaço. Enfim, gente, é um livro assim, é clássico porque é um tema que dá pra gente discutir muito hoje em dia, é um tema que não fica velho, é um tema que persiste. Essa filosofia que ele aborda no livro é fantástica, é uma coisa assim que é muito além, Tenho certeza que eu deixei muita coisa passar, é a primeira vez que eu leio esse livro, eu tenho certeza que eu deixei muita coisa pra passar. Eu pretendo ler esse livro em breve, assim, outras vezes na minha vida, porque, assim, gente, ele é denso pra caramba, ele fala, ele explica, ele aborda diferentes temas de uma maneira que só Dostoiévski fazia. Ele foi, assim, eu creio que o Dostoiévski foi o grande autor que sabia colocar as duas partes do ser humano, né, a dualidade. E eu acho que isso é muito, muito interessante na obra do Dostoiévski. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse livro, desse vídeo também, né? Do vídeo, na verdade. Espero que vocês tenham tido vontade de ler o livro. Eu recomendo, assim, gente, fortemente, não tenho o que dizer. Um livro impecável, impecável. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, é muito bom mesmo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui no canal. Se vocês gostaram do canal, também se inscrevam. Em breve eu volto com mais resenhas. Até mais, pessoal!